Meu nome é Edmilson José Zanin, sou do Brasil, e o tema da minha comunicação é Movimentos Estudantis de 1968, Quebrando Paradigmas. No ano de 1968, eclodiram inúmeros movimentos contestadores em muitos lugares do mundo. Nós vamos ver lá na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, no México, dentre outros países. E com formas, objetivos, alcance e organização variados, um ponto comum importante foi a questão da juventude, ou de forma mais precisa, o movimento estudantil. Então foi uma onda que abalou jovens de várias partes do mundo. Foi um período que foi denominado de contracultura. E ocorreu naquele período uma verdadeira revolução de costumes, onde se sentia a necessidade de quebrar velhos tabus e destruir valores estabelecidos. E essas reivindicações, por um estilo diferente, contestava e criticava assim, radicalmente os padrões ocidentais até então estabelecidos. E buscava novas formas e canais de expressão, trazendo assim dessa forma à tona quebra de paradigmas estabelecidos, tais como a liberdade sexual, o fim do autoritarismo no relacionamento entre pais e filhos, na escola, em outras situações, do novo papel da mulher na sociedade, dos direitos das minorias étnicas e do respeito ao meio ambiente. No Brasil, esta radicalidade ela se manifestou nesse período, sobretudo dentro das universidades. E o resultado dessas manifestações foi reflexo não somente do sistema político ao qual passávamos, que era o regime militar, a ditadura militar, mas também do movimento estudantil mundial, do qual nós podemos destacar o maio de 68 na França, então onde milhares de estudantes eles foram às ruas da capital francesa. Então, dentro dessas perspectivas, os jovens da geração de 1968 no Brasil, eles acreditavam na possibilidade de tornar realidade seus sonhos, um mundo, ou melhor, um país democrático, sem autoritarismo, discriminação e alienação. Então, ao levantar a questão do movimento estudantil de 1968, nós queremos refletir sobre a problemática. O movimento estudantil, ele conseguiu abalar, de certa forma, várias estruturas de pensamento e de organização do poder, questionando conceitos, regras, emoções, crenças, quebrando assim velhos paradigmas. O que o movimento representou e representa em nossos dias atuais, de modo particular, para a geração jovem desse novo século? Então, o movimento estudantil de 1968, ele foi assim o ponto de partida para uma série de transformações políticas, éticas, sexuais e comportamentais que afetaram as sociedades da época assim de uma maneira irreversível. Ele proporcionou a criação de um espaço para novos temas políticos. Por exemplo, no que se refere à condição feminina, a questão dos negros, dos homossexuais e das minorias em geral, dos movimentos ecologistas, das organizações não governamentais e outros. Então, assim, sem querer, ou melhor, sem esquecer o seu impacto na educação tradicional, de modo particular nas universidades, que não respondiam mais às expectativas da juventude ávida por um novo mundo, devido às insuficiências dos programas, o conservadorismo, o rigor das estruturas burocráticas acadêmicas, a ausência de criticidade e de democracia nas relações internas. Então, ao fazer um paralelo entre a geração de 68 e a geração da virada do século e do milênio, nós queremos então assim analisar as duas épocas, enfatizando as diferentes, as grandes diferenças entre a geração que sonhava com a era de Aquários e a geração que vive hoje o pesadelo do aquecimento global. E fundamentalmente, nós vimos assim que os movimentos estudantis dos anos 60,
eles não foram um fenômeno exclusivo, né, dos países desenvolvidos, só pelo fato de terem eclodido na Europa. Mas foi um fenômeno que não aconteceu em Paris, não aconteceu em Berlim, não aconteceu em Roma, aconteceu em todo o planeta, como diz Luiz Dário Ribeiro. Então, como fenômeno universal, os movimentos estudantis, eles variavam de região para região. Tiveram intensidades variadas, né? Características diversificadas e histórias também diferentes. Mas apesar da diversidade nacional, regional e étnica desses movimentos, nós vamos ver que neles havia uma base comum. Primeiro, se tratava de movimentos de juventude universitária com origem principalmente das classes médias. Segundo, os movimentos eles se deram principalmente nas grandes cidades, que eram centros políticos e econômicos, como, por exemplo, Paris, Berlim, Roma, vamos ver em Londres, né, Nova York, no México, na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Praga e outros. E terceiro, tinha como causa um contexto histórico geral em comum, que eram fatores geopolíticos, como, por exemplo, a Guerra Fria e a descolonização da Ásia e da África, fatores socioeconômicos, né, como o enorme avanço, né, da economia mundial no pós-Segunda Guerra Mundial e também a ascensão das novas classes médias, mais ligadas assim aos setores de serviços e técnicos, né, e fatores políticos culturais, como as transformações nas universidades, né, os novos radicalismos e a contracultura. Agora, um importante ponto de partida para compreender a atuação dos movimentos estudantis de 1968 seria o que se refere a transformações enfrentadas pela instituição de onde brotaram tais movimentos, a universidade. Mas a questão universitária, nós podemos dizer que ela foi a ponta de lança que levou o movimento estudantil a questionar praticamente todas as instituições, valores e políticas da sociedade e do sistema mundial de então. Então, a partir dessa insatisfação e protestos relativos à crise da universidade, os movimentos estudantis eles ampliaram seus questionamentos a ponto, né, de abarcar praticamente todos os problemas sociais, como se os estudantes, né, se considerassem a consciência crítica de um sistema social que se autoalienava diante das injustiças econômicas e dos desmandos, né, da geopolítica da Guerra Fria. Então são vários os casos bem-sucedidos de relação com outros setores sociais. E isso se observa na integração que houve de diversos setores sociais com os estudantes nas passeatas, né, um fenômeno assim muito mais característico dos movimentos do terceiro mundo, especialmente na América Latina, como por exemplo Brasil e México, onde o manifesto estudantil ele representava diversos graus, né, de insatisfação e demandas da sociedade civil e de seu todo contra regime autoritários. Agora, um exemplo dessa integração do movimento estudantil com outros setores sociais, nós vemos na cidade do México, em setembro de 1968, quando o movimento estudantil ele convocou a Marcha do Silêncio. Então, uma passeata com milhares de pessoas em completo silêncio, isto para provar que o movimento estudantil ele não era formado para arruaceiros e vândalos, como queria fazer crer o governo mexicano, mas sim por jovens organizados e com objetivos claros. Um outro exemplo foi aqui no Brasil, a passeata dos 100 mil, que aconteceu em junho de 1968 na cidade do Rio de Janeiro. Então foi uma marcha pacífica de uma multidão formada não só por estudantes, mas pela população da metrópole, com apoio de diferentes categorias sociais, em destaque as classes médias intelectualizadas. Então, para essa pesquisa, foram utilizadas como fontes vários autores, através de pesquisa bibliográfica, né, análise e discussão historiográfica, e tendo como base teórico-metodológica a história política. Então, o movimento estudantil foi um acontecimento
com múltiplas dimensões e várias consequências. Uma delas, talvez a principal, foi a capacidade de tal movimento abalar, de certa forma, várias estruturas de pensamento e de organização de poder. Esse período, com seus acontecimentos, ele contribuiu para sacudir, os valores da velha sociedade e estabelecer novos padrões. Mesmo não atendendo, à revolução social e às mudanças políticas esperadas, o movimento estudantil ele conseguiu realizar uma verdadeira revolução de costumes, onde se sentia a necessidade de quebrar velhos tabus e destruir valores estabelecidos, tais como a liberdade sexual, o fim do autoritarismo, como nós já falamos, no relacionamento entre pais e filhos, na escola, em outras situações, como também já citamos o novo papel da mulher na sociedade, dos direitos das minorias étnicas, e realmente ele prezava muito pela questão do respeito ao meio ambiente, questão ecológica. Agora, o lema mais conhecido de 1968 talvez tenha sido aquele: é proibido proibir, pois estava presente nas paredes, nas canções, nas falas e nas mentes também. Na verdade, ele exprimia o brado de revolta de jovens do mundo inteiro. Então, paradigmas foram também desconstruídos dentro das universidades. A educação tradicional, nós diríamos que ela foi desnudada. Isso porque os modelos pedagógicos vigentes, até então, eles não estavam mais respondendo às novas modalidades e expectativas da juventude que estava ávida, por um novo mundo. Então era necessário desdogmatizar os conhecimentos. Então era necessário rever conceitos consagrados de aparente neutralidade nos livros e nos cadernos didáticos. Então, para essa nova geração, o ato de educar exigia politizar as aulas, contextualizar as fontes, identificar os conflitos, cuja causa é o carcomido modelo econômico capitalista, que se expressava nos interesses, diríamos, antagônicos da luta de classe, e não apenas reproduzir os conteúdos expressos, nos livros didáticos das editoras ou dos cadernos doutrinários do governo. Então, foi um tempo de quebra de paradigmas, de jovens que enfrentavam a ditadura, que pregavam o amor livre, o fim do tabu da virgindade, questionava o casamento, a família tradicional, o poder autoritário dos pais, mas que muitas vezes foi mal compreendido, caindo assim num outro extremo. Na luta contra o autoritarismo dos pais, tentou-se construir uma família aberta, com o diálogo, e compreensão, muitas vezes deixando de lado a necessidade de estabelecer limites na educação dos filhos. Então, não sabendo estabelecer um equilíbrio, que seria, é claro, muito necessário. Agora podemos dizer, finalizando, que apesar de algumas limitações, o ano de 1968, ele foi realmente um tempo de lutas e um tempo de mudanças. Agradeço pela sua atenção.